Pessoal, continuando então do exercício 12 da apostila, na página 163. Ele mostrou um gráfico para gente da velocidade em função do tempo. Esse gráfico, ele é uma reta. Se ele é uma reta, a função é de primeiro grau. Qual função da velocidade em função do tempo que é uma função de primeiro grau? A função horária da velocidade. Ela é dada por Voat. Se eu quiser fazer a função horária a partir desse gráfico, é com essa formulinha aqui. Porque se ele deu o gráfico, eu vou ter que interpretar alguma coisa, tá bom? Vou ler o problema com vocês. Ele deu esse gráfico aqui, tá aí na apostila, tá? Página 163. Aí, no texto um corpo de massa 2 kg é lançado sobre um plano horizontal rugoso. Então, um corpo que tem massa 2 kg é lançado sobre um plano horizontal rugoso, quer dizer, ele tem rugosidade, ele tem força de atrito. Com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. E sua velocidade varia com o tempo, segundo esse gráfico aqui. Nós já vamos comentar. Considerando a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e o plano vale. Então, gente, esse corpo aqui, que está inicialmente a velocidade de 5 metros por segundo ao quadrado, ele só tem a força de atrito. Então, o que vai acontecer? Ele só tem essa força aqui que ele falou, ó. Só a força de atrito. O que acontece aqui? Ele está freando. É exercício de frenagem de novo. Ou seja, daqui um instante, ele vai fazer o quê? Parar. A velocidade dele vai ser 0. Ela saiu do 5 e ela vai ser 0. E ele quer que a gente indique, quem fez parar foi essa força de atrito, por causa do plano rugoso. Ele quer que a gente responda quem é o coeficiente cinético aqui, né? O coeficiente de atrito cinético, porque é coeficiente de movimento, por isso que é cinético, tá bom? Vamos analisar esse gráfico aqui e a partir dele montar a função horária da velocidade. Esse gráfico, então, como nós falamos, é uma função do primeiro grau, ele é do tipo y igual a x mais b, certo? Só que como nós estamos em física, aqui o y nós vamos entender como v e o x nós vamos entender como t, tá bom? E aí dá o Voat, ó. Só que esse aqui é o V0, é o que tá sozinho, e aqui coincide, né? Voat. Bom, e daí? E daí, para eu montar a funçãozinha, o V0, que é o termo independente, é aquele que corta o eixo Y, lembra que nós fizemos? Tá aqui. E esse Azinho aqui, que é aqui em física aceleração, em matemática é o coeficiente angular, né? A também. Como que eu acho esse coeficiente aqui, angular? Eu faço ΔY por ΔX, ou seja, ele é 5 dividido por 10. 5 dividido por 10. E aqui eu vou pôr um sinal de menos. Por quê? Porque o meu gráfico está inclinado para a esquerda. Então, aqui eu fiz a minha função horária do espaço. Perdão, gente. Minha função horária da velocidade. Tá aí, tá? Aí a gente escreve Voat, ok? O que significa isso? Vamos analisar no gráfico também. Aqui no gráfico, olha, fisicamente, quando eu estava aqui, eu estava no ponto 0 para T e 5 para V. Essa é a velocidade inicial, no tempo igual a 0, eu saí com 5 metros por segundo, é minha velocidade inicial. Aí, essa reta aqui significa negativo, é a minha aceleração que está negativa, significa que eu estou freando, tá? Minha aceleração é negativa, estou freando. Aí, até que eu cheguei no tempo igual a 10, numa velocidade igual a 0, que é esse par ordenado aqui, 10 e 0. Como o primeiro significa o T e o segundo o V, esse par ordenado aqui, 10 e 0, significa que quando passaram 10 segundos, o meu corpo parou. E ele parou por causa da força de atrito. E o exercício quer que eu dou o coeficiente cinético.
Entenderam? Isso foi a análise do exercício. Agora vamos resolver o exercício. Muito bem. Eu vou, a partir dessa função que nós montamos... Desculpa, gente. A partir dessa função que nós montamos, eu vou... Deixa eu só pegar um golinho d'água. A partir dessa função que nós montamos, eu vou substituir aqui... Qualquer valor que eu quiser para minha velocidade, eu acho o tempo t. O que eu preciso nesse exercício para eu achar o coeficiente cinético é da segunda lei de Newton, tá? Então, o que eu preciso eu já tenho. Porque montando a equação, nós achamos a aceleração já, né? A aceleração, ela vale menos meio metros por segundo ao quadrado. Só uma observação, quando eu achar o coeficiente de atrito cinético, eu vou dar a resposta em módulo, tá? Ele vai aparecer negativo por causa da aceleração que é negativa, mas eu vou deixar ela negativa. Só que na resposta a gente põe em módulo, tá? Que o atrito cinético, o coeficiente de atrito cinético é sempre positivo. Para eu informar quem é o coeficiente de atrito cinético, eu vou atrás da segunda lei de Newton. FR igual a M vezes A. Aí, no lugar do FR, eu vou colocar a única força resultante que eu tenho, que é a força de atrito. E vou colocar a formulinha dela, μ vezes N. E ainda vou acrescentar no lugar do N, que eu sei que o N é igual a P, não é verdade? Tá aqui, ó. Cadê o P? Tá aqui. É o peso, isso aqui sempre tem no exercício, sempre. Sempre tem a força peso e a força normal. Certo? Que está em equilíbrio. Então, a força peso é igual à força normal, certo? E como a força peso é igual a mg, a normal também é. Então, no lugar dessa normal, eu vou colocar o mg. Prontinho. Agora, eu vou cortar o m, porque eu não preciso, e vou achar o meu coeficiente de atrito cinético. O G vale 10, que o exercício deu, e a aceleração nós achamos é menos meio. Meu coeficiente de atrito cinético vai ser menos meio dividido por 10. Dividir por 10 é ir uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,05. Achei, tá bom? Só que eu vou responder em módulo, tá bom? Num exercício, por exemplo, dissertativo, vocês colocariam desta forma. Em módulo, o atrito cinético é igual a 0,05. E lembrando, esse é o que vocês não precisam colocar unidade. Tudo o resto tem que colocar unidade, né? Na massa tem, na gravidade tem, na velocidade tem, na aceleração tem, no tempo tem. Tá vendo? Mas no coeficiente de atrito cinético não tem. Ele não tem unidade. A resposta é só essa. μc igual a 0,05, tá bom? Na apostila de vocês é a resposta letra A. Ela respondeu na apostila em forma de notação científica. Então vamos lá. Esse 0,05, ele pode ser respondido em notação científica. Como eu faço? Eu deixo o número inteiro e coloco aqui o expoente. Quantas casas eu aumentei para ele ficar inteiro? 2. 1, 2. Então, eu compenso aqui para ele continuar valendo 0,05, não é verdade? Tudo bem, pessoal? Tá feito o exercício 12, tá? O exercício 13, ele é de teoria. Ele fala que o freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entre uma derrapagem. Testes mostram que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio de rodas. Quanto menos distância seguir antes de parar, menos chance tem de bater, não é verdade? O ganho da eficiência na frenagem, na ausência do bloqueio de roda, resulta do fato de o coeficiente de atrito estático tornar-se igual ao dinâmico no momentos antes da derrapagem. O coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico.
independente da superfície de contato entre os pneus. O coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior, né? Ele é maior ou igual ao dinâmico, só na iminência do movimento que ele é igual, não é verdade? É a letra B, então. Agora, o exercício 14, vamos fazê-lo também com muito carinho. Ele caiu no Enem, vamos ver. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo. Caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento de rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático da borracha em contato com o concreto vale coeficiente de atrito estático igual a 1. E o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de materiais é 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem sistema ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas, de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere G igual a 10 metros segundo ao quadrado. As distâncias medidas a partir do ponto em que iniciam a frenagem, que os carros D1 e D2 percorrem até parar, são respectivamente, e nós vamos ter que achar a distância. Então, eu vou passar isso num papel para vocês, tá bom? É exercício do Enem, né? É uma história. Vamos passar a limpo essa história, então. Vamos lá. Ó, primeiro, num sistema convencional, as rodas do carro travam, os pneus derrapam no solo. E o sistema ABS evita o travamento de rodas. Então, eu tenho dois casos aí, né? Um que tem o ABS, vamos dividir assim. E o outro que é o tradicional, convencional, não sei como ele chamou, já esqueci. Convencional, tá. Continuemos. O coeficiente de atrito estático de borracha em contato com o concreto vale 1. Aí ele deu que o coeficiente de atrito estático vale 1. E deu que o coeficiente de atrito cinético, né? Vale 0,75. Olha lá, menor que o estático. Não é verdade? Bom, a velocidade dos dois carros iniciais é 108. Esses 108 km por hora, nós vamos dividir por 3,6. Para já ficar em metros por segundo. Ele dá 30 metros por segundo quando eu divido 108 por 3,6, tá? Então, aqui eu tenho a velocidade inicial dos dois carros. 30 metros por segundo. O carro 1 tem sistema ABS. E utiliza a força de atrito estático máximo para a frenagem. A força de atrito estático máximo para a frenagem. Esse aqui é dele, então. O carro 2 trava as rodas. De maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Então, o coeficiente dele é 0,75. E ele quer saber a distância que esse aqui percorreu até parar. E a distância que esse aqui percorreu até parar. É isso o nosso exercício, tá bom? Muito bem. Como nós vamos trabalhar com isso aqui? Veja bem. De novo, o carro está freando. Então, nós temos essa história aqui, ó. Ele tem uma velocidade inicial de 30 e vai chegar numa velocidade de 0. E a única força que existe nele é a força de atrito, porque ele vai parar. Sim, existe a outra, mas ela não entra. Tem a normal e a peso. Uma se anula com a outra, ela não entra. E para esse outro carro aqui. Então, usando a segunda lei de Newton, nós vamos falar que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante só é a força de atrito. Vamos substituir a formulinha da força de atrito. E vamos colocar no lugar do NMG, igual nós já procedemos
anteriormente. Com isso, eu vou achar a aceleração de frenagem. Meu coeficiente de atrito, ele mandou usar o estático, para quem tem o sistema ABS, né? E a minha aceleração da gravidade é 10. Achei a aceleração de frenagem, ela é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Agora eu vou para o convencional. Eu faço a mesma coisa, FR igual a M vezes A. Já vou pegar a fórmula aqui, ó. μg igual a A, já adiantei, não é verdade? O meu Mi agora é 0,75, o meu G é 10 e eu acho a aceleração de frenagem. Ela vai ser 7,5 metros por segundo ao quadrado. Essa foi a primeira parte. Achei a aceleração de cada um. Agora eu tenho que pegar essa aceleração de cada um que eu achei e colocar na fórmula da distância, tá bom? Esse exercício a gente não falou em tempo em momento algum. Quando a gente não fala em tempo, para a gente achar a distância, a gente pensa em Torricelli. Vou fazer o Torricelli para o 1 e vou fazer o Torricelli para o 2. Para o 1, assim como o 2, a velocidade final é 0. Para o 1, assim como o 2, a velocidade inicial é 30. A aceleração é de frenagem. Na hora da fórmula, eu ponho menos aceleração de frenagem, tá? Aí, eu faço 2 vezes o A que eu achei. Qual foi o A que eu achei no primeiro? 10. E o D, vou trocar por D já esse ΔS aqui. Aqui vai ficar menos 2 vezes a aceleração. Qual foi a aceleração que eu achei no 2? 7,5. E o D? Aqui eu vou achar o D1 e ali o D2. Aqui vai ficar, vou passar para cá, menos 900 igual a menos 20 D1. Vou cortar um zero, vai ficar menos 90 dividido por menos 2. Isso aqui é bom para lembrar que quando a gente está multiplicando por menos 2 e passa dividindo, vem o menos 2, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Eu mudaria de sinal se fosse menos 90 igual a menos 2 mais R. Aí eu passaria para lá mais 2, entende a diferença? Porque o inverso da subtração é a soma, é a operação que a gente inverte. Aqui menos, 90 dividido por 2 dá 45. Então, o carro 1, que tem o sistema ABS, ele vai percorrer 45 metros até parar. O carro 2 vai ficar menos 900 igual a menos 2,7,5, 2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15. Menos, já vou fazer a regra antes. E achamos a distância 2. Tenho que dividir 900 por 15. Gente, eu vou simplificar isso aqui por 5. 900 por 5 dá 1, 1 vezes 5, 5, 40 por 5 dá 8, 180. Embaixo, 15 por 5 dá 3. 180 dividido por 3 dá 60. Esse é o carro 2. É o tradicional. É o que tem bloqueio de roda. O que aconteceu? O carro tradicional, ele demora mais, porque ele percorre mais distância até ele parar. É mais perigoso, mais chance de bater. E o carro que tem o sistema ABS, ele deu 15 metros a menos. Esse 15 metros pode salvar vidas, não é verdade? Então, nós ficamos com a alternativa de letra A. O D1, a distância percorrida foi 45 metros. E o D2, a distância percorrida foi 60 metros. Tá bom? Eu vou lá na parte, ainda explorando essa física, dos nossos exercícios complementares, porque não ficou nenhum exercício para vocês, não é verdade? Vocês se lembram que eu pedi esse aqui para vocês, né? Vocês fizeram? O do elevador, que é legal pra caramba, não é? E nós estamos usando o mesmo conceito. Estamos na segunda lei de Newton. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem o 25, tá? E o 27. Nós estamos na página 463. Marca aí, por favor. Página 463. E eu vou fazer o 26 com você. Esse 26, gente, vocês prestam bastante atenção, porque
ele gosta de cair, viu? O 26 é assim. Na figura está representado um bloco de 2 quilos sendo pressionado contra a parede. Aqui tem força de contato, tá? O coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato vale meio e o cinético vale 0,3. A força mínima que pode ser aplicada no bloco para que esta não deslize na parede é para que este, né? Mas tudo bem. Não é nada não, tá? Eu vou pôr a apostila aqui para eu poder fazer a leitura, gente. 2 segundos, por favor. Meu Deus do céu. Vamos lá. Aconteceu o seguinte. Vou marcar aqui o número, é 26, página 463, tá? Eu tenho uma parede, um bloco numa parede e uma força pressionando esse bloco na parede. Aí ele informa o coeficiente de atrito estático 0,5 e o coeficiente de atrito cinético 0,3. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber qual a força mínima aplicada ao bloco para que este não deslize na parede, para que ele fique em equilíbrio, tá? É essa a pergunta, tá bom? Então, como que nós vamos partir desse exercício aqui? O que nós vamos pensar? Vamos primeiro desenhar as forças que esse bloco tem, tá bom? Então, aqui está a superfície de contato, certo? E ele está fazendo uma força na superfície. O que a superfície faz? Ela faz uma força no bloco. Como chama essa força? Normal. A força normal, gente, ela é sempre perpendicular à superfície. Tá vendo que a superfície está aqui? Então, a normal tem que estar assim. Ela é sempre 90 graus com a superfície, tá bom? E tem uma outra força segurando aqui, que é a força de atrito, que ela é contrária ao movimento. Se o peso do bloco é para baixo, a força é contrária à tendência do movimento, que é para baixo. Então, a força de atrito é para cima, tá legal? Para esse corpo aqui ficar em equilíbrio, para ele não deslizar, a força que eu tô fazendo nele precisa ficar igual a normal, certo? É isso que precisa acontecer, tá legal? E a força de atrito, ela também tá em equilíbrio com o peso. A força de atrito tem que ser igual ao peso, certo? Aí a gente vai de novo percorrer a segunda lei de Newton. E nós vamos falar que em equilíbrio, a aceleração é 0, né? Então, fica uma força igual a outra, certo? A segunda lei de Newton seria FR igual a M vezes A. Mas como eles estão em equilíbrio, não tem aceleração. A aceleração é 0. Então, fica FR igual a 0. Então, vai ficar uma força igual a outra. Qual é uma força? A força de atrito. Qual é a outra força? A força-peso. Qual é a fórmula da força de atrito? Mi vezes N. E a fórmula da força-peso? Mg. Agora substitui. Aqui é para ele ficar em equilíbrio. Que coeficiente de atrito eu tenho que usar? O estático ou o cinético? Se ele vai ficar parado? O estático. Então eu vou usar aqui 0,5. E a normal? A normal é o que ele está perguntando. Qual a força normal para que ele não desça? A massa, ele informou que é 2 quilos do corpo. E a gravidade é 10. Pronto. Qual vai ser minha normal? Ela vai ser 20 dividido por meio. Nós sabemos que dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, nós achamos a força normal, que é 40 newtons. Tá legal? Resolvi para vocês esse exercício aqui do 26. E vou pedir para vocês de novo, por favor, pessoal, façam
do 21 ao 25, da página 463. E na outra página, por enquanto, 27, tá legal? Falou, pessoal!